Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando uma jornada de reflexões aqui na Igreja Batista Urbana. Essa jornada de reflexões nós estamos chamando de cristianismo prático. Essa é uma série que nós planejamos aqui na nossa igreja e nós vamos praticamente trabalhar o texto de Tiago, a epístola de Tiago, verso a verso. Como você pode ver, a gente vai ficar até o final de julho aqui na nossa igreja, meditando, estudando, refletindo, enfim, acerca da epístola de Tiago. E talvez você esteja pensando, ok, pastor, eu entendi, mas o que Tiago tem a ver com esse título, né? Que nós estamos dando aqui de cristianismo prático. Meus irmãos, a tônica, ou aquilo que nós estamos interessados em trazer a todos vocês, como liderança da nossa igreja, para a nossa comunidade, é uma coisa muito simples e absolutamente tranquila. Pelo menos fácil de explicar, mas não tão fácil de se aplicar ou de se viver isso. É o fato de que nós estamos muitas vezes acostumados a encarar a fé cristã como uma espécie de um compêndio filosófico, que a fé cristã diz respeito somente a uma confissão de fé como essa que a gente acabou de ler e professar juntos. Como se a fé cristã tivesse somente uma dimensão teórica, filosófica, teológica, etérea, metafísica e pouco prática. Até porque às vezes é um tanto difícil conectar a nossa fé com a nossa realidade, né? Por exemplo, você daqui a algumas horas, amanhã de manhã você vai chegar no seu trabalho. Aí você vai abrir lá o seu e-mail corporativo. E vai cair lá no seu e-mail corporativo umas 45 novas demandas do que você eventualmente tem que fazer ou deixar de fazer lá na sua função, no seu trabalho. Aí a pergunta que se levanta é o que esse negócio de a palavra de Deus como inspirada tem a ver com essa minha vida da segunda-feira, que vai da segunda até o sábado? Porque embora nós falemos que a fé cristã, ela é uma fé prática, que encontra lugar no drama da história e da vida, na realidade presente da nossa caminhada, é um grande desafio para nós cristãos, muitas vezes, conectar aquilo que cremos com aquilo que nós vivemos, com aquilo que está acontecendo na nossa realidade. Por mais verdadeira que seja a nossa confissão, por mais honesta que seja a nossa adoração, por mais que seja, enfim, um movimento genuíno da nossa parte, de busca por encontro com Deus quando nós nos reunimos aos domingos, muitas vezes aquilo que nós vivemos na nossa experiência de fé é completamente distante da prática da vida. E eu não sei o quanto você conhece do pano de fundo aqui do texto de Tiago, mas Tiago, ele foi meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Além de ter sido filho de José e Maria, ele também era irmão de Judas, o autor da outra epístola, a epístola anterior ao livro de Apocalipse. E todo mundo acha que o livro de Judas, ou a epístola de Judas, foi escrita pelo Judas Iscariotes. Não foi escrita pelo Judas Iscariotes. A epístola de Judas foi escrita por Judas, meio-irmão de Jesus. E Tiago, ele foi um grande líder ali na igreja de Jerusalém no início da era cristã. Tiago foi um líder proeminente, embora não tenha feito parte do grupo dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ele de fato foi uma pessoa que ganhou uma grande reputação e uma grande importância na igreja de Jerusalém, na igreja cristã em Jerusalém, e foi um indivíduo que ganhou também até o respeito dos próprios apóstolos, a ponto de, por exemplo, em alguns lugares ele ser chamado também de apóstolo, não no sentido de que ele participou do grupo original dos 12, mas como alguém que era reconhecido e enviado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse Tiago, ele escreve para judeus que tinham se convertido à fé cristã. Ele está escrevendo para
gente que vinha do contexto judaico, gente que vinha da religião judaica, gente que vinha do judaísmo mais tradicional e que tinha se convertido à fé cristã. E esses judeus, eles tinham um problema sério, que era o problema de tornar abstrata a fé. Eu não sei o quanto você já teve a oportunidade de ler sobre o judaísmo, mas o judaísmo de fato é uma religião bastante abstrata, muito conceitual. É uma religião que você vai perceber que muitas vezes rabinos e outros mestres do judaísmo, eles quase que parecem filósofos muitas vezes quando eles se pronunciam, porque a religião do judaísmo de fato ela é bastante conceitual, ela é bastante abstrata, ela trata de conceitos, muito mais do que aquela prática da vida dura como ela é. Então esses judeus que tinham se convertido, eles tinham essa tendência de fazer ou de pensar que o cristianismo também era alguma coisa mais ou menos assim. O cristianismo era sobre uma profissão de fé correta. O cristianismo era sobre um movimento de confessionalidade verdadeiro ou de uma experiência religiosa ortodoxa. E Tiago está escrevendo para esse povo e está dizendo, não gente, não é só isso. Pelo contrário, a fé cristã ela precisa ser encarnada na realidade da nossa vida, dentro do nosso contexto histórico, precisa ganhar as entranhas da nossa realidade, para então começar a fazer sentido na nossa experiência. Deixe-me dar um exemplo para você. Abre em Tiago, no capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19, Tiago está tratando justamente disso que eu estou dizendo a vocês. Olha só o que diz Tiago 2,19, ele diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns. Até mesmo os demônios creem e tremem. Quando Tiago está falando isso aos judeus, os judeus imediatamente entenderam o que Tiago está querendo dizer. Tiago está fazendo uma referência à declaração de fé mais fundamental do judaísmo, que é aquilo que nós chamamos de Shema. Ouve, pois, Israel, nosso Deus é único Senhor. Ouve, pois, Israel, nosso Deus é único Senhor. Se você perguntasse para um judeu quem era Deus, o Deus dos israelitas, eles iam citar o Shema. Eles iam dizer, o nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Senhor. Tem crente que consegue recitar esse versículo até em hebraico, né? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Aí fica dizendo, arrotando uma espécie de santidade. E aí o nosso Tiago está dizendo, não, de que adianta a sua fé ser eventualmente ortodoxa, correta, epistemologicamente verdadeira, mas se ela não é traduzida na prática. Porque crer corretamente, até os demônios creem. Ter uma profissão correta sobre a Bíblia, até os demônios têm. Em outras palavras, a acusação de Tiago é grave. Porque ele está dizendo, se a nossa ortodoxia não é acompanhada de uma ortopraxia, se a nossa maneira de crer correta não é acompanhada por uma maneira de viver correta, a gente não passa de demônio. Porque demônio, e pior, demônio que vai na igreja. Demônio que canta louvor. Demônio que é membro da Igreja Batista. Demônio que tem história batista. Porque se o cristianismo ele não toca o chão da história, a realidade da vida, o drama da nossa experiência, é uma fé morta. É uma fé que não encontra razão de ser. Então, toda a epístola de Tiago é este convite aos cristãos a traduzirem em prática a sua fé, a tornarem práticas as conceituações, as idealizações, as confissões que os cristãos resguardam e que têm a sua importância. Por isso, ao longo desses próximos meses, até o final do mês de julho, nós vamos navegar através da epístola de Tiago e vamos tentar achar como é que a nossa fé ela se conecta
com a nossa realidade presente, visceral, real, material da vida. Hoje quero lhes falar sobre a dimensão da fé cristã, enquanto uma fé cristã que acontece no contexto da prova. Uma fé que precisa se conectar com a realidade da experiência da vida fora do Éden. Saímos do jardim e vivemos na realidade do caos e da queda e do pecado. E o mal vai bater à nossa porta, e a perseguição vai aparecer, e a doença vai aparecer, e o diagnóstico de câncer vai vir, e o aviso prévio vai bater à nossa porta, e a gente precisa aprender a conectar a nossa fé com uma realidade caótica que nós vivemos. E o Tiago, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, como eu disse a você, está escrevendo para judeus que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Gente que estava espalhada dentro do império por causa justamente da sua fé. Gente que conhecia outras pessoas que eventualmente eram da sua própria família, ou amigos chegados que já tinham sido martirizados e mortos por causa da sua fé. Gente que estava enfrentando dura oposição. E aí vem o Tiago e diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E eu acho interessante, meus irmãos, porque embora esse texto seja profundamente conhecido pela tradição evangélica, não tem um crente que nunca tenha ouvido um líder da igreja chamar a gente na hora que a gente está sofrendo, tem algum problema e dizer: ô meu irmão, tem por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. A gente usa muitas vezes esse texto como uma espécie de mordaça para calar a boca daqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo perto de nós, que estão em luto, que estão passando por grande dificuldade, grande tribulação, estão passando por problemas, e a gente vira e fala assim: irmão, cala a tua boca, se alegra, porque o Tiago lá diz para a gente que a gente tem que ter grande alegria pelo fato de nós passarmos por muitas tribulações. Mas acredite, isso é tudo que o texto não está dizendo para nós. Em primeiro lugar, o texto está dizendo que é fato. Olha só o que diz o versículo. É fato nós passarmos por tribulações. E eu me sinto, às vezes, falando obviedades aqui, mas é preciso falar obviedades no mundo evangélico maluco que a gente vive hoje, que diz que crente não passa por problema, crente não passa por tribulação, crente não enfrenta crise no casamento, crente não é demitido, crente não fica doente, porque a gente vive aquele cristianismo triunfalista, tolo, antibíblico, de que não, nunca vamos ter problema, não, nunca, se você vier para a minha igreja, você não vai ter crise, se você vier para a minha igreja, Jesus vai te curar, Jesus vai te fazer rico. A gente vive esse cristianismo tolo, burro. Quando o texto está gritando para a gente, primeiro, é fato, vamos passar por tribulação. E muitas vezes, meus irmãos, nós conjugamos essas coisas de maneira um tanto complicada, porque a gente acha que o fato de Deus permitir que nós passemos por tribulações significa que Deus, ele deseja o nosso mal. Mas não foi Deus que escolheu para nós um mundo onde nós vamos viver susceptíveis ao caos. Fomos nós que nos separamos de Deus no jardim. Fomos nós que escolhemos um mundo para nós onde os nossos filhos vão ficar doentes. Como eu falei na semana passada, fomos nós que escolhemos para nós um mundo lá no jardim onde os nossos filhos vão ser assassinados em suas escolas. Fomos nós que escolhemos num mundo onde nós enfrentamos o caos e a vovó pega Alzheimer e ela sequer lembra do nosso nome. Onde a gente vive um mundo de dor e padece crises e tribulações. Agora, por que temos um Deus que é soberano? Porque temos um Deus que é gracioso, ele não está preso ou não está amarrado diante do fato de que nós escolhemos passar por tribulações.
que nós escolhemos para nós um mundo caótico no dia que nos separamos do nosso Criador. Deus não está sujeito a essas coisas, graças a Deus. Por isso ele pode operar por meio das tribulações. Por isso ele pode operar por meio do caos. Por isso ele pode usar o caos para fazer cumprida a sua vontade em nós. Porque ainda que nós estejamos e tenhamos escolhido um mundo onde nós estamos vulnerabilizados e somos suscetíveis ao mal, à perseguição, à doença, à dor, à angústia. Ah, meus irmãos, nós temos um Deus que Ele pode operar por meio das provações. Por isso, nós não nos alegramos com a dor. Nós não nos alegramos com a situação difícil. Nós não nos alegramos e a gente não celebra o luto. A gente não celebra a doença. A gente não celebra a demissão. Porque não somos masoquistas. Mas podemos nos alegrar diante das provações, porque temos um Deus que não está limitado às nossas provações, que não tem a sua operação limitada pelas nossas más escolhas. Deus pode continuar operando em nós, ainda que as nossas escolhas nos levem a viver um cenário de caos, de tragédias. Nós temos um Deus que, graças a Deus, não está amarrado às contingências da nossa vida caótica. Deus, Ele continua governando soberanamente. Por isso, podemos nos alegrar. Nós não nos alegramos com a dor, porque a dor dói, né? Porque o negócio pega. E eu acho sensacional porque essa semana que eu estava me preparando para pregar para vocês, aconteceu uma série de coisas extremamente interessantes. Parece ironia da parte de Deus, né? Como você sabe, na semana passada eu estava bem doente, eu estava bem cansado, bem limitado aqui. Enfim, foi ao mesmo tempo que foi bem difícil passar esse último final de semana da Páscoa aqui na igreja. Foi muito precioso ver o amor dos irmãos para comigo, para com a minha família e tudo mais. Mas no sábado passado, nós tivemos aqui no período do Sábado do Silêncio a nossa Vigília do Silêncio, que é a vigília que a gente realiza todo sábado antes da Páscoa, na expectativa da ressurreição. E eu estava muito mal, meus irmãos. Eu lembro que eu cheguei aqui, eu preguei suando de febre, muito mal, doente de tudo. E saí daqui da vigília e fui direto para o hospital. Aí cheguei lá no hospital, o médico olhou para minha cara e falou: "Ih, cara, você não está bem não." E me revirou do avesso. Mandou fazer uma série de exames, fiz exame de sangue, fiz exame disso, exame daquilo outro, e me botaram numa máquina de tomografia. E aí passei a madrugada no hospital, e nesse exame da minha tomografia que fizeram, saiu lá algo que era sugestivo de um negócio que eu nem sabia que existia. Uma hipertensão pulmonar. Eu não sei se você me conhece ou conhece um pouquinho da minha história, mas eu sou um ex-Covid grave, né? Um ex-caso de Covid grave. Fiquei 17 dias entubado e etc. E aí a máquina de imagem botou lá o meu pulmão lá, e aí ele mostrou lá que eu tinha uns problemas, ele olhou para aquilo e falou assim: "Seu Isaac, eu acho que você precisa olhar esse negócio aí, porque as imagens aqui estão muito sugestivas de que você tem uma hipertensão pulmonar." Falei, pronto, essa era a notícia que eu precisava. No meio da celebração da Páscoa da igreja, um monte de coisa para acontecer. Amanhã tem uma caravana aqui da nossa igreja que está indo para Israel, vou guiar esse grupo. Amanhã a gente viaja para a Turquia, e aí e agora, o que vai acontecer? E já comecei a ficar pistola com Deus, né? Porque, enfim, eu não sei se já falaram isso para você, mas deixe-me eu dizer para você. Pastor fica com raiva de Deus de vez em quando, tá? Pastor peca, pastor faz uns negócios que não deveria. E aí, eu ouvindo o recado do médico, eu falei: "Mas doutor, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é grave, porque eu vou viajar daqui uma semana, vou pegar 13 horas de voo e, sei lá, eu tenho algum risco de eu pegar uma embolia e morrer no avião?" Ele falou: "Tem. Sem nenhuma cerimônia." Aí eu falei: "E agora, o que eu faço?" Ele: "Procure seu pneumologista." Aí eu falei: "Tá bom."
Aí essa semana foi a semana de exames e de não sei o que, corre atrás do pneumologista e não sei o que, tarará, tarará. Fique tranquilo, eu sei que alguns abriram os olhos aqui que vão viajar com a gente, já ficaram meio assim, né? Tá tudo bem, eu vou viajar amanhã. Mas a gente recebe a notícia e a gente gosta de dizer, é culpa de Deus. Tá vendo? Deus não me protegeu. Tá vendo? Deus não está nesse negócio. Não, nós escolhemos um mundo em que a gente morre de Covid. Nós escolhemos um mundo em que a gente tem hipertensão pulmonar como sequela de uma doença grave. Nós escolhemos isso, mas graças a Deus que Deus não está sujeito a essas nossas escolhas ruins. E Ele continua tendo a capacidade de operar a sua vontade sempre bondosa, ainda que nós estejamos sujeitos ao caos. Esta é a razão da alegria. Não é porque eu sofro. O cristianismo não nos ensina uma espécie de masoquismo espiritual, mas também não nos ensina um triunfalismo tolo. Vamos passar por tribulação. Vamos passar por dias de angústia. Vamos receber notícias que eventualmente vão tirar o nosso sono. Vamos ter cenas e episódios em nossa vida em que nós vamos lamentar, chorar, perguntar, eventualmente até questionar o Senhor. Mas nós podemos nos alegrar, porque Deus pode continuar operando sua vontade boa, apesar de todas essas circunstâncias. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Agora, ele vai dizer uma coisa que eu acho sensacional. E ele vai dizer assim, pois vocês sabem. Note que Tiago ele está pressupondo que esse povo sabia do que ele estava falando. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E deixe-me corrigir um erro aqui, exegético, hermenêutico do texto. A gente olha para essas situações difíceis e a gente diz assim, pastor, eu estou na prova do casamento. Eu estou na prova da carreira, né? Minha carreira está indo por água abaixo, estou vendo minha carreira se degenerar no trabalho. É a prova da vida conjugal, a prova dos relacionamentos, a prova disso, a prova daquilo. Mas nada disso Tiago considera a prova. Ele vai dizer que é a prova da fé. Ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Deixe-me tentar explicar o que eu estou querendo dizer para você de maneira mais clara. Ele está dizendo para nós que a prova é conectar a nossa fé com essas situações difíceis que nós estamos passando. A prova em si não é o dia mau. A prova em si não é a situação calamitosa. A prova em si não são essas coisas que eventualmente nos abatem e têm um poder profundo de nos abater. A prova é conectar a fé, ser fiel a Deus, ter relacionamento com o nosso Deus e não questionar o nosso Senhor ou a sua palavra, a sua bondade e sua fidelidade, ainda que nós estejamos passando por situações difíceis. Esta é a prova da fé. E esta prova, esta fé que se prova, ela produz perseverança. Ela produz aquilo que eu costumo chamar de maratonistas espirituais. Gente que perdura. Gente que tem robustez. Porque, meus irmãos, Deus escolheu moldar a nossa imagem a partir de processos. Deus poderia mudar o Isaac do dia para a noite. Como seria fácil, né? Como seria bom se Deus ele tomasse a decisão de mudar o Isaac, nesse genioso. Minha esposa fala, esse homem genioso, iracundo. Seria tão bom, né, se Deus fizesse assim, né? E aí a gente mudou. Aí vira manso, benigno, amoroso. né? Aí o lascivo, Deus faz assim, aí ele deixa a lascívia. O maledicente, Deus vai lá e faz assim, aí ele deixa de ser maledicente. Aí o rixoso, Deus faz assim, e a gente deixa de ser rixoso. Embora o mundo evangélico acredite nessas coisas,
Deus ele escolheu operar transformação em nós por meio de processos. Processos de perseverança no meio do mal. Como eu estou passando por essa situação difícil de saúde, o médico me chamou e falou: Isaac, você precisa perder peso muito rápido. Porque é muito simples. Já que você está com o seu sistema pulmonar aí já comprometido, então quanto mais leve for a sua caixa torácica, menos o seu pulmão vai trabalhar. Simples. É lógico, é quase uma questão de física. Então você precisa perder peso rápido. E aí lá vai o Isaac perder peso. Aí eu chamei minha esposa e falei assim: amor, você sabe, minha esposa é médica. Eu falei: passa um remedinho aí. Dá o remedinho. Tá na moda, né? O Ozempic. Aí a minha esposa falou: dá. Porque a gente é assim, no emagrecimento físico, quanto mais na transformação espiritual, a gente quer 5 passos para o casamento de sucesso. E resolve. A gente quer as 10 palavras espirituais da repreensão do mal na minha casa. Aí a gente quer os 5 movimentos mágicos de Deus para ele operar a transformação na minha vida. A gente quer esses Ozempics espirituais. E desprezamos o fato de que Deus está querendo usar justamente processos longos, árduos na nossa vida. Aí a minha esposa negou o remedinho. O que eu tive que fazer? Fui para a academia. Descobri uma coisa teológica na academia. Existe um aparelho chamado elíptico. Ele estará no inferno. E aí fui lá falar com o meu fisiologista e tal. E aí ele falou: Isaac, ó, deixa eu te dar uma má notícia. Olha o teu tamanho, né, cara? É para começar a brincadeira, começar a queimar aí é 90 minutos em cima do elíptico. Por dia. Fora o treino da musculação. Aí eu, tá bom. Achando, não, vai ser tranquilo. Aí peguei o meu celular, baixei sermão, baixei podcast, baixei música, baixei até episódio de Game of Thrones que eu tô devendo ainda. Aí baixei tudo, deixei no celular. Aí subi no elíptico. Aí comecei lá o elíptico. Aí por que é do demônio esse negócio? Porque eu ouvi sermão, eu orei, gente, olha só. Eu orei pelos irmãos enfermos da igreja. Orei pela liderança, mencionei nome por nome: Senhor, abençoa o Sérgio, abençoa o Géser, abençoa o Noel e a família dele, abençoa a Lara e o Vitão, abençoa o pessoal da liderança da igreja, todos os líderes da nossa igreja. Orei pelo pessoal da igreja, orei pelos irmãos. Deus abençoa o irmão que está lá lutando com câncer, abençoa o irmão lá que recebeu notícia enfim, está ficando desempregado, abençoa o outro lá que perdeu dinheiro não sei aonde. Fui orando. Aí eu ouvi um sermão lá de um pregador que eu gosto. Aí de repente terminou as coisas, tudo. Eu olhei no relógio do negócio, 18 minutos. Aí eu falei: não. Porque, meus irmãos, a gente não gosta dos processos de Deus na nossa vida. A gente quer a instantaneidade. A gente quer a receitinha mágica. Só que temos um Deus bondoso que decidiu operar em nossa vida transformação a partir de processos de perseverança. Aí a gente tem que perseverar. A gente tem que adquirir uma robustez espiritual que a nossa geração não sabe mais o que é isso. Perseverança. Eu descobri o que era perseverança no dia em que eu eventualmente ouvi da minha família e fui testemunha também disso. Meu avô, ele nos anos 50 comprou uma máquina de costura. Eu acho que eu já contei essa história aqui na Urbana, não tenho problema de repetir. Comprou uma máquina de costura para a minha avó, que era costureira. A famosa máquina de costura Singer. Foi o primeiro modelo de máquina de costura que chegou no Brasil, aquela que a vovó ficava com o pezinho assim, sabe?
Na época, no final dos anos 50, uma máquina de costura daquela custava mais ou menos o equivalente de um preço de um apartamento. Meu avô fez um plano de pagamento de 30 anos. 30 anos para pagar a máquina de costura da Singer, direto da fábrica da Singer. Então o que ele tinha que fazer? Todo dia 5 do mês, com chuva, com sol, com lua, bem ou mal, feliz ou triste, ele tinha que sair de casa, ir até o escritório da Singer, pagar a parcela daquele mês, carimbar a promissória e voltar para casa. Chegou um determinado momento da nossa caminhada, que já tinha anos se passado, minha tia, que graças a Deus se tornou uma pessoa bem-sucedida, virou para o meu avô e falou assim: daqui, pai, daqui esse negócio aqui que eu pago esse negócio à vista. Vou quitar essa dívida. Aí meu avô virou para minha tia e falou assim: não ouse nunca mais mencionar isso a mim e sugerir isso a mim. Isto é minha responsabilidade e eu vou até o fim. Isso é perseverança. Aí hoje os maridos não conseguem pagar 10 prestações. Por isso que eu costumo dizer que boleto, ele é formador de caráter. Tá namorando, irmã? Tô. Esse teu namorado aí já pagou 10 boletinhos, que seja? Já. Então considera. Porque se não consegue pagar 10 boletos, não serve. Não virou gente ainda. Porque a gente não sabe mais o que é ser um maratonista espiritual. A gente não sabe mais o que é compromisso de longo prazo. A gente não sabe mais o que é perseverança no meio do caos. A gente não faz mais nem ideia nesse mundo evangélico de coisas imediatas, do sim miojo espiritual que sai em 3 minutos. A gente não faz mais nem ideia dessas coisas. Mas porque temos a convicção de que Deus ele não está sujeito às nossas más decisões e Ele não está preso e amarrado ao fato de que nós escolhemos passar e viver dias negros em nossa vida, nós podemos nos alegrar em saber que Ele vai conduzir um processo de maturação em nós ao longo dessa jornada. E aí, nesse processo, o menino vira homem. Nesse processo, a menina vira mulher. Nesse processo, o indivíduo vira gente. A gente aprende a ser crente. Nesse processo, a gente amadurece. Nesse processo, a gente tem um encontro com Deus. Só que, meus irmãos, como é difícil, né? Esperar a vontade de Deus. Esperar os processos de Deus na nossa vida. Aceitar que Deus ele está talhando em nós o caráter do Filho dele a partir de perseverança no meio da tribulação, a partir da perseverança no meio do caos, a partir da perseverança no meio da falta de dinheiro, a partir da perseverança no meio do momento de dificuldade, da dor. Eu também queria que Deus ele nos transformasse do dia para a noite. Acredite, eu seria o primeiro a entrar na fila e falar assim: Deus, já que eu sou pastor, começa aqui em mim, então deixa eu pegar a fila preferencial do pastor. Mas Deus escolheu trabalhar na minha e na sua vida. Talhar o caráter do Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida. Por meio de processos. Por meio de uma caminhada de perseverança. Por isso vocês podem se alegrar. Porque Deus está trabalhando de maneira silenciosa no meio da angústia. Deus está trabalhando de maneira silenciosa no meio das situações adversas. Deus está trabalhando de maneira silenciosa e gloriosa através de todas essas situações de prova que nós passamos na vida. Finalmente, essa prova da fé produz uma perseverança e essa perseverança tem ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros e que não falte a vocês coisa alguma. Nessa jornada de perseverança, a gente aprende que Deus ele está querendo nos tornar gente completa. Porque isso daqui eu não falei para nenhum dos cultos que não tive tempo. Então sinta-se privilegiado por ouvir isso.
A gente anda nesse mundo e a sensação que a gente tem algumas vezes é que a gente está meio inacabado, né? A gente está meio aos pedaços. Você já teve essa experiência com... Eu já tive. Inclusive eu tenho tido essa experiência recente. Passando por algumas situações aflitivas na minha vida, eu me sinto às vezes meio... Como se eu tivessem pedaços de mim faltando às vezes. Alguns vazios existenciais que aparecem em mim, algumas angústias, alguns questionamentos que vêm dentro do meu coração, que eu ando nesse mundo e eu falo, nossa, eu estou meio mal acabado, aquele famoso mal acabado. Às vezes eu me sinto assim, eu não sei se você é como eu, mas eu vou andando e parece que tem pedaços de mim faltando. Eu falo, nossa Senhor, como eu estou incompleto, como eu estou cheio de quebras dentro de mim, como eu estou capenga, como eu não sei reagir a algumas situações que aparecem na minha vida, como eu não sei, não tenho sabedoria para lidar com a realidade que se configura diante dos meus olhos, como eu me sinto completamente despreparado para encarar os dias que vêm adiante de mim. Aí vem Deus e Ele sopra e ministra, por meio de Tiago, no capítulo 1, dizendo, é a perseverança, meu filho, que vai te conduzir a uma maturidade, vai te fazer íntegro. E íntegro é aquilo que não falta e nem sobra, né? Íntegro é aquilo que é pleno, completo. Aí Deus vai nos conduzindo a um estágio mais completo da nossa caminhada, do nosso ser, da nossa intimidade com Deus. Na medida em que a gente vai aprendendo a lição da perseverança. Porque a gente aprende a ser mais completos. A gente vai aprendendo a ser humano completo. A gente vai aprendendo a ser crente mais completo. A gente vai aprendendo a ser marido, esposa, filho, profissional mais completo na jornada. Nesse mundo de incompletudes, nesse mundo de que a gente não se vê adequado de maneira nenhuma em nada, absolutamente. Vem Deus dizendo, deixa eu operar na tua vida por meio desse processo, para que você aprenda o que significa ser maduro, íntegro, e sem que falte a vocês coisa alguma. Mas acredite, nós não somos discípulos de Tiago. Nós aprendemos essas coisas quando a gente vai para Jesus. Porque eu não sei se você se lembra, mas a última frase do Senhor Jesus Cristo na cruz foi: está consumado. Ele vai até o fim, quando a gente não consegue ir. Ele nos ensina essa jornada de perseverança no meio do caos. Ele nos ensina esse movimento de aceitar o trato de Deus nos processos que Ele estabelece na nossa vida. Porque assim é Jesus, aquele que aceitou todos os processos do Pai, ainda que isso doesse, ainda que isso representasse passar pela via crucis, ainda que isso significasse dar a sua própria vida. Ele disse assim, Pai, eu aceito o processo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Encerro contando uma história que aconteceu essa semana. Aconteceu esta semana. Sentei para conversar com um irmão, fica tranquilo, ele não é da Urbana. E ele veio me comunicar dizendo, olha pastor, eu quero dizer para você que eu estou me separando. Estou me divorciando. Aí eu virei para ele e falei assim, eu lamento profundamente. Eu lamento por você, lamento pela sua esposa, lamento pela sua família. Eu não vou te amarrar, não vou rogar praga sobre você, mas eu lamento profundamente que o mal tenha se estabelecido dentro da tua casa de tal maneira que o único jeito de você lidar com essa situação é querendo se livrar da situação. Aí ele virou para mim e falou assim, mas pastor, eu não vejo outra alternativa. Eu não vejo outro caminho. Aí eu disse para ele, chama de Zé aqui, Zé, eu não seria pastor se eu não cresce piamente
Eu não seria pastor se eu não cresce piamente que o teu casamento pode ser restaurado. A minha experiência pastoral, ela já me mostrou que gente que estava em situações piores que a tua, Deus operou em graça. Eu não seria pastor se eu não cresce piamente que isso pode acontecer na tua vida. Aí ele virou para mim e falou: mas pastor, eu não estou vendo isso. Eu falei: bem-vindo à prova de fé de Tiago. Agora é a hora de perseverar sem nenhum sinal. Agora é a hora de a voz de Deus bastar para você. Agora é a hora de ir para o Getsemane com Jesus e dizer: que não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. E nesse processo, eu quero confiar que o Senhor há de botar um Zé do outro lado melhor, restaurado, maduro, pleno, que não seja capenga. Mas porque ele decidiu ir para o Getsemane com Jesus. Decidiu aceitar o processo de Deus. Decidiu andar nessa jornada e falar: Senhor, eu vou crer, ainda que as circunstâncias elas não estejam sendo favoráveis. Eu vou permanecer, ainda que a desobediência me sugira atalhos que aparentemente me conduzem a resultados mais imediatos. Eu vou ficar aqui. Eu vou esperar o Senhor operar de maneira processual a restauração da minha vida. Quando a gente chega em Jesus, aquele que aceitou o processo de Deus no meio da tribulação, a gente aprende a receita de ter motivo de grande alegria, o fato de que nós passamos por diversas tribulações. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus bendito, como a gente precisa de Ti. Como a gente precisa aprender a conectar a nossa fé com a realidade que está diante de nós. Como a gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que a gente não sabe lidar com as situações que estão surgindo diante de nós. Mas confiamos em Ti, apesar de até a nossa confiança ser imperfeita. E pedimos que o Senhor essa noite nos dê ânimo pelo Teu Espírito, força para aceitar os Teus processos na nossa vida. Nos dê condição de experimentar perseverança no dia mau. E que a Tua palavra baste. Que a Tua promessa de nos conduzir até o dia de Cristo seja suficiente. Que descansar no Teu poder e no fato de que Tu não estás de mãos atadas por causa das nossas decisões erradas e do mal que está batendo a nossa porta dia após dia. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a olhar para Jesus, que consumou a obra e foi até o fim. E Ele ser o nosso referencial. Ele ser o nosso modelo. Ele ser aquele que nos ensina essa jornada. Nós oramos assim, gratos pela Tua bondade, gratos pelo Teu amor, gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nós ao longo dessa jornada que não escapou do Teu controle. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.